Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Nós estamos alegres por estar na casa do Senhor, estamos felizes. Tem um aviso aqui que eu esqueci de colocar ali. Esse mês, né, é o mês dos namorados aí, e em nome de Jesus, a igreja esse ano vai fazer em 2 etapas o trabalho com os namorados, casais, e dia 14 de junho vai ser aqui na igreja uma palestra para todos os casais, aberto para todos os casais, né? Então você é nosso convidado. E no dia 28 de junho, o último sábado de junho, será o jantar romântico aí, o jantar dos casais, né, que estará sendo ali no espaço imperial, um jantar abençoado, de louvor, gratidão a Deus, adoração. Vai ser um tempo precioso ali na presença do Senhor. E as inscrições para o jantar estão ocorrendo até o dia 20 desse mês, ok? Então, você pode se inscrever até dia 20, procurar aí a liderança dos casais, Natália, Giovanni, se inscrever, antecipar aí, são vagas limitadas e vai ser um momento muito precioso, amém? Nosso desejo é que todos os casais estejam participando, recebendo da parte de Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, ok? Então, dia 14 aqui na igreja e dia 28 lá no Espaço Imperial, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. Ô, Gabriel, você me dá um pouquinho de retorno aqui, fazendo favor? Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pai, obrigado pela sua palavra. Eu oro, Pai, pedindo graça, sabedoria, unção, Senhor, intrepidez para poder transmitir aquilo que está contido no teu coração nessa noite. Eu oro para que as mentes aqui sejam rendidas à tua palavra. Deus, que cada coração seja como uma terra fértil, sedenta, desejosa de receber a semente do teu evangelho. Fala conosco e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. E é um texto que nós ministramos no curso de batismo da igreja. É um texto que nós trabalhamos lá quando a pessoa se converte, lá no início da fé. Nossa apostila do batismo é o estudo de número 3. O que é nascer de novo? Então, talvez esse texto aqui é conhecido por 99% da igreja, ou das pessoas que aqui estão. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe que esse texto é muito rico. E esse texto contém umas verdades espirituais muito preciosas para nossas vidas.
mas pastor, eu já sei o que é nascer de novo, mas pastor, eu já nasci de novo, aliás, eu já desci as águas, eu sou um membro da Igreja Batista Reviver, eu participo da Santa Ceia, o meu nome está lá no hall de membros da igreja, eu sou um membro assíduo dessa congregação, eu sei o que é nascer de novo, e o senhor vem com essa mensagem no domingo. Eu queria ouvir uma mensagem que viesse me motivar a ser mais cristão. E na verdade, durante essa semana, estudando a palavra do Senhor, estudando alguns livros, esse texto ficou no meu coração e eu fui refletir mais profundamente acerca dele. Talvez você já ouviu, eu também já ministrei aqui, outras pessoas ministrarem, mas a minha pergunta para a gente começar a refletir nessa noite é: você nasceu de novo? Pergunte para o irmão que está do seu lado: você nasceu de novo? Talvez essa pergunta possa ser complexa para muitos. O que é nascer de novo? Nós vamos entender que Nicodemos era um dos principais dos judeus, um homem influente na religião de Israel. Ele vai ter com Jesus de noite. Ele era um homem conhecido na religião. Diz a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Os fariseus naquela época eram os estudiosos da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses homens liam as escrituras juntamente com os escribas, e ali eles traziam a lei para interpretá-la, e também uma forma de viver aquilo que ali estava ordenado por Moisés. Nicodemos era um homem que estudava a palavra de Deus. Nicodemos era um homem que era envolvido na religião de Israel. Nicodemos era um homem que estava envolvido dentro do templo, muitas das vezes observando os estatutos, as leis do Senhor. E diz a Bíblia que ele era um dos príncipes, um dos principais, um homem de grande influência. Talvez por ser de grande influência, talvez por ser um dos principais daquele tempo, é que ele vai ter com Jesus de noite, porque esse mesmo público, os fariseus, eles eram contra o ensino de Jesus. Se você olhar Mateus capítulo 23, é um texto também que tem estado no meu coração. Jesus vai bater e vai lançar algumas condenações na vida dos fariseus. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, mas negligenciam a misericórdia, a justiça e as demais coisas no reino de Deus. Jesus vai trazer ali várias condenações para esses homens. Esses homens não aceitavam o discurso de Jesus, mas Nicodemos, ele vai ser atraído por Jesus, por algo que Jesus faz. Alguma coisa na vida de Jesus vai atrair Nicodemos. Alguma coisa em especial na vida de Jesus vai fazer com que Nicodemos, um homem religioso da alta classe religiosa de Israel, vá até ele e começa a bater um papo com ele. E se você observar, o versículo 2 vai dizer: este de noite foi ter com Jesus. Por que ele vai de noite? É isso, ele pode enfrentar problema na sua religião. Então ele vai de noite ter com Jesus, e ele fala: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe, ele está indo encontrar com Jesus, porque os sinais que Jesus operava chamou a atenção dele. As maravilhas que Jesus realizava chamou a atenção desse homem. Olha comigo, João, capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, olha o que diz o texto, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por que eles vão crer no nome de Jesus? Porque eles estão vendo os... Vocês estão aí?
Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Então vamos lá. No capítulo 2, está registrado aqui que muitos vão crer. E por que essas pessoas vão crer? Por causa dos sinais que Jesus operava. Ou seja, as pessoas são atraídas a Jesus, não pela pessoa de Cristo, e muitas das vezes não pelo discurso de Cristo, porque o discurso de Cristo era um discurso duro. As pessoas são atraídas a Cristo por causa dos sinais que ele realizava. Ou seja, se nós ouvimos que tem alguém ali ressuscitando mortos, quem não vai lá para ver? Se nós ouvimos que tem alguém ali levantando cadeirante, pessoas que estão à margem da sociedade, vivendo a escória desse mundo, passando tribulações, Jesus passa na vida delas e ali restaura, aviva, traz consolo, traz paz nesses corações. Quem não vai lá? Então, muitas pessoas são atraídas a Jesus pelos sinais que Jesus operara, os sinais que Jesus manifestava. Mas Jesus, ele, aqui no verso de número 24, diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Ou seja, Jesus não se revelava a todos. Eu quero que você pense que o que levou Nicodemos ir até Jesus, o que levou Nicodemos a ter uma atitude de encontrar com Jesus, foram os sinais que Jesus operou. E isso é certo, é válido. Porque se nós dermos oportunidade aqui no microfone, quantos entraram para a igreja, ou quantos começaram a ir para a igreja diante de um problema que estavam vivenciando? Por exemplo, talvez pessoas aqui foram levadas a Cristo por uma enfermidade. Talvez pessoas aqui foram levadas a Cristo por uma depressão. Talvez pessoas que estão aqui foram levadas a Cristo por um momento de dificuldade no casamento. Aí você ouviu falar que Jesus opera, que Jesus traz vida, que Jesus restaura, que Jesus cura, que Jesus realiza, que Jesus converte, que ele pega o pecador e faz ele assentar na mesa com os príncipes. Você ouviu falar e você veio para cá com uma expectativa assim: Jesus pode fazer alguma coisa no meu casamento está acabando e eu não tenho mais o que fazer. Você veio para cá, agarrou com todas as suas forças e Jesus entrou na sua vida, operou no seu casamento, fez uma grande obra e você está aqui por causa disso. Amém ou não amém? Então, se a gente perguntar aqui, muitos vieram na igreja, muitos vieram até Jesus pelos sinais que ouviram falar que Jesus faz. E isso é válido, não é errado. Mas o grande problema é quando nós estamos aqui e a mensagem do evangelho muda para nós. Porque Jesus faz, amém ou não amém? Jesus cura, amém ou não amém? Jesus transforma casamento, amém ou não amém? Jesus prospera, sim ou não? Aí eu quero pensar com você que a mensagem do evangelho, ela é atrativa. Por exemplo, se a gente lê: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, aquele que está cansado vai encaixar naquela palavra e falar assim: eu estou precisando é de Cristo, porque ele quer me aliviar. Aquele que está com fome, não de pão carnal, mas para saciar a sua vida, ouve falar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e fala: ó, tem algo que pode saciar a minha fome. Ou seja, a mensagem do evangelho ela é atrativa, então ela nos convida. O evangelho é um convite de Deus. Só que o grande problema é quando nós estamos aqui, o que fazemos com a mensagem do evangelho. Aí eu acho interessante que no verso 2, ele vai até Jesus fazendo uma pergunta: bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele sabia que Deus era com Jesus, pelos sinais que Jesus manifestava. Mas o que eu acho interessante no versículo 3, olha comigo, João 3:3. Isto respondeu Jesus. Olha que interessante, parece que Jesus está meio louco na resposta. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante, ele está indo até Jesus falando de sinais. Jesus está falando assim, ó:
Eu tenho que te dizer uma coisa, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que tem a ver nascer de novo com a pergunta desse fariseu? Você já parou para pensar isso? Porque ele vai para perguntar sobre os sinais, e se realmente Cristo era de Deus. Aí Jesus fala com ele, Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, o que está acontecendo aqui? Jesus, sabendo do interesse de Nicodemos pelos sinais, Jesus reconhece o interesse, mas Jesus, acima de todas as coisas, vê a necessidade do coração daquele homem. E Jesus não responde à pergunta dele. Jesus fala com ele sobre a necessidade do seu coração. E qual é a necessidade do coração? Que aquele homem precisava nascer de novo. Ou seja, você foi atraído para este lugar, ouvindo que Jesus cura, liberta, prospera, abençoa, restaura casamento, sim ou não? Mas Jesus, conhecendo a sua necessidade, ele manda eu te dizer nessa noite, é necessário você nascer de novo. Porque o homem está à procura de respostas. E a resposta do reino de Deus para o coração do homem é só uma. Qual? Ele precisa nascer de novo. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. O foco de Nicodemos aqui eram os sinais, mas o foco de Jesus era a alma perdida de Nicodemos. Embora Nicodemos fosse um homem da alta religião de Israel, embora Nicodemos fosse um homem da classe social de Israel, lá em cima, Jesus olhando para a necessidade do coração daquele homem, ele diz, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, a necessidade da igreja, a necessidade de todo ser humano, a necessidade de toda alma que clama por Deus é o nascer de novo. Eu posso pregar aqui que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Eu posso pregar aqui que Deus pode operar grandes milagres na sua vida. E Ele realmente faz, Ele realmente opera. Mas a maior necessidade do nosso coração é o novo nascimento. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta a ele, você já nasceu de novo? Aí Jesus vai levar ele para a sua necessidade. Aí ele vai responder, olha o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos agora faz uma pergunta, como é que esse homem velho nasce de novo? Como é que um homem volta para a barriga da sua mãe e nasce novamente? Como é que um homem velho nasce novamente? Como é que um homem velho nasce de novo? Na verdade, o que Jesus queria ensinar a Nicodemos aqui é que um homem velho, um homem novo, uma criança, um adulto, um adolescente, um jovem, todos precisam nascer de novo. Independente da sua classe social, você precisa nascer de novo. Independente se você é de uma família tradicional, uma família que está tudo ok, seguindo os padrões éticos, morais, tudo centrado, tudo legal, a mensagem do evangelho para o seu coração é, você precisa nascer de novo. Talvez você chegou aqui, irmão, traficante, adúltero, prostituta, mentiroso, ladrão, você chegou aqui desse jeito, a mensagem do evangelho é, você precisa nascer de novo. Irmãos, sabe qual que é o grande problema da igreja? É que a gente acha que o evangelho é só para os marginalizados. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. Esses dias eu estava meditando sobre isso, e eu conversando com o André, irmãos. O André, filho de pastor, chamei ele e o Felipe ontem lá em casa, na mesa, e a gente leu esse texto junto. E o André foi lendo, eu fui explicando, tentando explicar na linguagem dele. O André é filho de pastor, criado na igreja, está na salinha das crianças, sabe falar para vocês o Novo Testamento de cor, tem muitos textos da Bíblia que conhece, sabe orar, conhece a palavra de Deus,
porque a gente ensina. Eu falei com você, André, falei com ele, André, guarde isso no seu coração, meu filho. Você precisa nascer de novo. Como assim, pai? Você precisa ter uma experiência que vai marcar o seu coração. Não é porque você é uma criança boa. Não é porque você é criado na igreja. Não é porque você é filho de pastor. Não é porque você está todos os dias frequentando os cultos da igreja, é que você está garantido no reino de Deus. Isso não é uma verdade. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que vocês não podem ocultar isso dos seus filhos. Às vezes a gente olha para o marginalizado, para o fracassado, para o oprimido, para o drogado e fala assim: o evangelho é para você, aceita Jesus que ele vai mudar a sua vida. Tanto o drogado quanto a prostituta precisam do evangelho, quanto o André, que é meu filho, também precisa do evangelho. O evangelho é para mim e para você. O evangelho é para aquele que é pecador, que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus e reconhece que sem Deus não tem jeito para ele. O evangelho é para você que bate no peito e diz: eu sou pecador, eu sou um miserável. E às vezes a gente olha e fala assim: esse aí está precisando. Não, nós estamos precisando. Às vezes a gente olha um pecador lá fora e fala assim: mas esse aí precisa tanto de Deus. Não, nós precisamos de Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, Ele nos purificou. O que nos diferencia daquela pessoa que está lá fora agora é só uma coisa: o Espírito Santo que está em nós. Porque se o Espírito Santo não estiver em nós, irmão, misericórdia. Não gosto nem de pensar. Agora olha o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, da água e do Espírito, é a obra purificadora do Espírito Santo no coração do homem. É o dia que o Espírito de Deus passa a habitar no coração do homem. Aí ele vem lavando o homem no interior, vem trazendo novas motivações no coração dele, purificando de todo pecado. Nascer da água e do Espírito pode apresentar assim, simbolizar assim o batismo, mas eu preciso te dizer: o batismo não vale nada se você não nascer de novo. Por que as pessoas vão batizar? Nós temos alguns irmãos do curso de batismo. Por que essas pessoas vão batizar? Porque algo aconteceu no coração. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que vão para o ato do batismo sem nunca ter conhecido a Deus, ter nascido de novo. Algumas pessoas nos procuram na caminhada e falam assim: pastor, eu já sou batizado, mas eu queria batizar de novo. Por que você quer batizar de novo? Porque eu preciso confirmar isso. Mas por que? O que acontece? O que aconteceu? No dia eu só tomei banho. Me jogaram lá na piscina, eu tomei um banho mesmo. Foi movido no evangelho pela emoção. Não entendeu nada do evangelho e ficou movido porque, irmãos, pensa, a gente fica 4 dias no retiro de carnaval, recebendo de Deus, poder de Deus, unção de Deus. Aí no último dia eu falo assim: gente, a gente vai ter batismo. Quantos querem? Irmão, mergulha todo mundo. Até o pastor quer de novo. Você está naquele ambiente. Mas nascer de novo é uma experiência única. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos aqui: é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo no grego, irmãos, significa nascer do alto. Isso significa nascer de Deus. Isso significa de uma experiência que vem do alto para o coração do cristão, ou do homem. Irmãos, igreja não pode te proporcionar essa experiência. Grandes conferências, retiros, congressos não podem te proporcionar isso. Grandes pastores, homens conhecidos da sociedade, homens influentes, não podem te proporcionar isso. A única pessoa que pode te proporcionar um novo nascimento é a vontade de Deus vindo sobre o seu coração. É necessário você nascer do alto.
nascer da vontade de Deus, aonde Deus passa a habitar, aonde o Espírito Santo vem para selar o coração do homem, lavar o coração do homem, entrar no homem e fazer dele uma nova criatura. Essa semana eu perguntei lá no meu Instagram o que era nascer de novo. Algumas pessoas, praticamente as pessoas que responderam a mesma coisa, que é uma experiência de dentro para fora, porque quando Deus vem, irmãos, só Deus pode fazer algo dentro. Por que você muda a sua forma de falar? Porque alguma coisa aconteceu dentro. Por que você muda o jeito de vestir? Porque alguma coisa aconteceu dentro. Por que às vezes as pessoas confundem e pensam assim: ah não, porque agora você é crente, né? Então você não pode falar de qualquer jeito. Ah não, é porque algo aconteceu dentro de mim. Ah não, você não está vestindo essa roupa mais, essa roupa sensual mais, porque agora o pastor te mandou, você agora só tem que usar saia, não pode usar roupa sensual. Irmão, nós não mandamos nada e desmandamos nada. O que precisa acontecer é uma experiência interior. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que vivia para o pecado, não vive mais. Porque algo aconteceu dentro. A minha pergunta é: você já teve essa experiência de algo acontecer dentro? Você pode estar aqui, irmãos, e nada ter acontecido dentro do seu coração. Nós podemos estar aqui e nada ter acontecido dentro de nós. Eu não sinto nada. Sentir é muito relativo também. Mas a pessoa não sente nada, não se quebrantou, não voltou o coração dela para Deus. As motivações dela não são Deus. Ela ama as coisas do mundo. E João vai declarar isso, irmãos: quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. A gente é muito apegado às coisas da carne. Tem algo errado dentro. Se as motivações da nossa alma não são ainda Deus, tem algo errado dentro do nosso coração. Aí esse homem, ele ouve de Jesus que ele precisa nascer da água e do Espírito, ou seja, ter uma experiência profunda no coração. Agora olha o verso de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala comigo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que interessante isso aqui, irmãos, a gente precisa meditar. O que é nascido da carne é carne. Qual é essa expressão carne? Quando Pedro recebe a revelação de quem é Jesus, vocês lembram a expressão que Jesus usou? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou. Essa expressão carne é seres humanos. Se você pegar a tradução NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje da Bíblia, você vai perceber que lá está escrito assim: não foi os seres humanos que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí a gente olha na palavra de Deus, essa expressão nascer da carne é seres humanos. Então, todos aqui nasceram da carne. Amém? O que é nascido da carne é carne. Aí ele vai dizer: mas tem um novo nascimento, aquele que nasce do Espírito. Então, ou seja, por isso que Romanos capítulo 8, versículo 8, se eu não me engano, o texto vai dizer assim, ó: pois aqueles que andam, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque o que é nascido da carne anda na carne, mas o que é nascido de Deus anda no Espírito de Deus. É essa mensagem que Deus está querendo trazer ao coração de Nicodemos. Nicodemos, tem dois nascimentos: o natural, no dia que você nasceu da sua mãe, mas tem um nascimento espiritual, no dia que você nasce de novo, uma vontade soberana de Deus vem sobre o seu coração, a sua inclinação muda, o Espírito Santo passa a habitar. Você estava caminhando para o pecado, você estava caminhando para o inferno, aí o Senhor te alcançou, aí você deu meia volta, converteu, e agora você está caminhando para Deus. Aí você está nasceu do Espírito. O que a gente aprende com isso? É que tem gente dentro da igreja que ainda não nasceu de novo. Por isso
que o linguajar dele é mundano. Por isso que as obras da carne, do coração daquele homem, aponta para o pecado. Não é porque ele é uma pessoa que está brincando com Deus, não, é porque nunca conheceu Deus. Quem está no pecado dentro da igreja, irmãos, é que nunca viu Deus. Ele não nasceu de novo e ele precisa ter uma experiência. Não estou falando de pecar, errar não, tá, irmãos? Estou falando de viver uma vida de pecado. Aí o texto vai dizer, olha o versículo 7. Não te maravilhes, ou não te admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, eu não sei se Nicodemos ficou espantado com essa afirmação de Jesus, mas ele fala assim, não fica admirado não, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não fica espantado não, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Agora pensa, um homem da alta religião de Israel, um homem da alta posição de estudar a Torá, a lei, ele vai até Jesus no encontro à noite, movido pelos sinais, e Jesus fala assim, não fica maravilhado não, e não fica espantado que eu vou te dizer não, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. O que é isso? Você não pode ficar admirado, porque todos precisam nascer de novo. Até o homem mais conceituado da religião de Israel. Aquele Jesus olhou para aquele homem conceituado, aprovado pelos homens, na alta posição, talvez sentava nos primeiros lugares no templo, todo mundo batia continência para ele. Jesus olhou para o pobre coração daquele homem e falou assim, você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E eu preciso te dizer isso, irmãos. Você pode ser um membro dessa igreja e nunca ter nascido de novo. Você pode ser filho de cristãos desta igreja e nunca ter nascido de novo. Você pode frequentar os cultos, ser pessoas religiosas, orar pelas pessoas, envolver nos trabalhos, estar envolvido nas atividades espirituais e nunca ter recebido o nascimento que vindo do céu para o seu coração. Como é que é o nascimento vindo do céu para o seu coração? É onde, meus irmãos, o Espírito Santo ele passa a habitar em você. É onde o Espírito Santo vem selar você. É onde o Espírito Santo passa a habitar. Agora você não vive mais para o seu eu. É onde você não vive mais para a sua carne. É onde você não vive mais para as suas vontades. E o Espírito Santo que habita em você, que veio morar em você, que selou o seu coração, agora ele vai produzir santificação na sua vida. Tem gente que acha que o ato da santificação é um ato externo. Não. O ato da santificação é interno. Você não santifica para ser salvo. Você foi salvo, encontrado, nascido de novo. Aí você vai santificar. Porque tem gente que acha assim, não, mas que eu estou fugindo do pecado porque naquele grande dia... Não, irmão, você foge do pecado porque algo aconteceu dentro de você. E eu também preciso te dizer, a maior luta de um salvo é contra o pecado. Aí, diante desse texto, Jesus expõe para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Todos nós precisamos ter uma experiência do nascer de novo. Nascer de novo, irmãos, não é batizar. Nascer de novo não é se tornar um membro aqui da igreja. Nascer de novo não é frequentar culto. Nascer de novo não é ser membro de uma célula dessa igreja. Nascer de novo é ter uma experiência real, íntima com Deus. Aquele dia marcou o seu coração. Aquele dia definiu, eu agora sou de Deus. Você não poderia fazer isso pelas suas forças. Você não poderia ter a capacidade de dizer, eu quero Deus. Nós vamos ler um texto e eu vou explicar sobre isso. Mas talvez venha a pergunta, e aí? Como eu sei se eu sou nascido de novo? Talvez a pergunta que vem para o meu e o seu coração é, como eu sei se eu sou um nascido de novo? Se o Espírito Santo passou a morar em mim. Se o Espírito Santo passou a habitar no meu coração.
Como eu sei? Eu quero te ajudar. Abra comigo Ezequiel. Não precisa abrir não. Vamos na televisão. Ezequiel 36, 26. Primeira coisa que acontece quando alguém nasce de novo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de quem nasceu de novo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Primeira atitude de quem nasceu de novo: o coração dele é mudado. Coração de pedra. Coração de pedra, irmãos. Coração duro. Coração que maquinava o mal. Sonda seu coração. Seu coração ainda maquina o mal? Talvez você não nasceu de novo. Talvez num negócio que você está fazendo, você ainda pensa em passar a perna em alguém. Coração mau. Será que isso é atitude de quem nasceu de novo? O texto vai dizer que Ele vai nos dar um coração novo. Quem nasceu de novo recebe o Espírito de Deus. E recebe também um coração de carne, um coração quebrantado. Quem nasceu de novo, o coração dele se inclina para as coisas de Deus. As motivações dele agora são Deus. As coisas que ele pensa são para Deus. Pastor, mas eu vivo numa realidade totalmente diferente, eu sei. Mas irmãos, a maior atitude daquele que foi encontrado é ter um coração rendido. Será que o seu coração é rendido a Deus? E o texto vai dizer, irmãos, que Ele vai fazer com que nós andemos nos estatutos do Senhor, guardemos os juízos e os observeis. O que é que Ele está dizendo? O Senhor vai colocar em você o Espírito Santo e você vai passar a praticar, obedecer, andar na palavra. Então, ou seja, quem nasceu de novo começa a ter prazer de obedecer as Escrituras. A gente não fala disso aqui, mas uma das coisas que a pessoa se converte no coração, você observa que a pessoa nasceu de novo, é quando ela começa a dar dízimo. Eu não gosto de falar muito disso, mas eu preciso ensinar, irmãos, ao coração dos irmãos. Tem gente que tem 100 anos de igreja e não dá dízimo. Por que esse coração de pedra? Por que esse coração duro a não entregar aquilo que é de Deus? Você observa, irmãos, Maria, em João capítulo 12, Jesus está na casa, Marta está trabalhando, Maria está sentada lá ouvindo, Lázaro estava sentado na mesa. Sabe o que essa mulher faz? Ela pega um nardo puro, preço de 1 ano de serviço, ela lança aos pés do Senhor, adorando ao nome dEle. E ela vai embalsamar o corpo de Jesus. Judas está assentado com eles na mesa e começa a dizer: para que tanto desperdício? Judas tinha um coração de pedra, que nunca havia sido alcançado, mas aquela mulher, enquanto nascida de novo, ela está falando assim: eu vou dar tudo, eu vou entregar tudo. Porque, irmãos, na verdade, quem nasceu de novo, ele não está preocupado com o dízimo, é tudízimo. Toda a vida dele, tudo que ele tem, tudo que ele vive, é para o louvor e a glória do nome do Senhor. Quem nasceu de novo, irmãos, tem um coração rendido. Quem nasceu de novo tem um coração quebrantado. Quem nasceu de novo, o Espírito de Deus passou a habitar naquele coração e as motivações dele agora são de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você nasceu de novo? Quando eu vejo a vida de Zaqueu, o nascimento que aconteceu no coração de Zaqueu naquele dia, hoje veio salvação nessa casa. Sabe o que acontece com Zaqueu, irmãos? Ele fala assim: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Salvação. Coração quebrantado. A vida de Zaqueu agora não importava mais. Quando você nasce de novo, irmãos, a última coisa que você pensa é em você. Você pensa em agradar o Senhor, por ter realizado tão grande salvação no seu coração.
ter operado grandes bênçãos na sua vida, ter manifestado com grande poder e glória no seu coração o poder dele. Então, primeiro ponto, você quer saber se você nasceu de novo? O coração mudou. Segundo ponto, Efésios capítulo 2, olha a televisão comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações. Oh, irmãos, olha o texto, todos nós, não está dizendo assim, pessoas ruins, pessoas mau caráter. O texto não está dizendo aqui pessoas que foram mal criadas, não. O texto está dizendo, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, como eu sei que eu nasci de novo? A vida de Deus entrou no meu coração. Você tinha prazer de pecar, começa a mudar. Você tinha prazer de viver para você. Irmão, eu fico preocupado quando eu vejo um cristão nominal dizer assim: ah, rapaz, eu tenho tanta dificuldade de obedecer, eu tenho tanta dificuldade de fazer as coisas para Deus. Aí você vai olhar, o cara tem força para tanta coisa. Tem força para o futebol, tem força para o jogo, tem força para o pecado, tem força para ganhar dinheiro. Só nas coisas do mundo ele é um leão, nas coisas de Deus um gatinho. Estando vós mortos, irmãos, ninguém apostava uma ficha em nós. Ninguém poderia ir lá apostar uma ficha em você. Eu vou olhar para o fulano, eu vou olhar para ciclano, eu vou apostar uma ficha nele que ele vai sair. Ninguém faria isso por você. Muito pelo contrário, eles apostavam que você não ia ficar na igreja. Aí Deus foi lá, falou assim: eu vou apostar. Sabe por que Deus aposta? Porque Ele faz uma obra no interior. Aí Ele traz vida. Aí o texto vai dizer: nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós andávamos, irmãos, segundo as vontades da carne, segundo as vontades do nosso pensamento, segundo o anseio da nossa alma. A gente vivia para o pecado. Eu fico preocupado quando alguém só vive desse jeito dentro da igreja. Aí o texto vai dizer: mas Deus trouxe vida. Essa vida entrou naquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo, essa vida veio habitar em você. Você nasceu de novo, as suas inclinações era para a carne. Aí você mudou e agora as inclinações são para Deus. Como é o seu dia a dia? Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer na palavra? Você tem prazer de parar um minuto do seu dia e orar? E contemplar a criação? E louvar a Deus? Você passa dias talvez sem abrir as escrituras? Você passa dias talvez sem ligar o YouTube, o louvor evangélico? Comece a sondar o seu coração, irmãos. Porque às vezes as músicas cristãs já não mexem mais conosco. Mas passa uma música do mundo, o cabelo do corpo fica até arrepiado. Sabe tudo as músicas do TikTok. Mas não tem motivação de estar aqui adorando ao Senhor, levantando as mãos, entregando a Ele a sua vida, a sua adoração. Será que você nasceu de novo? Quando alguém nasce de novo, algo acontece no interior. Quando alguém nasce de novo, Romanos 7:24, olha o que Paulo vai dizer: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, irmãos, reconhecia que sozinho ele não podia se salvar. Você quer saber se você nasceu de novo, irmãos? Algo aconteceu dentro do seu coração e você olha o tanto de pecado que você faz, tanto erro que você comete, tantas falhas que você comete. Paulo está dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem pode me salvar?
Eu sou um homem mau. Quando alguém nasce de novo, esse senso de pecado passa a habitar no seu coração, e as coisas do pecado começam a incomodar o seu dia a dia, o seu interior. Quando Isaías tem a experiência, Isaías capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu estou perdido. Eu habito no meio do povo de impuros lábios e vi a glória de Deus. Isaías reconhece no auge do encontro dele com Deus que ele estava se perdendo. Você quer saber se você nasceu de novo? Você não está confiando na sua justiça própria. Isaías 64, versículo 6, a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Ou seja, a sua justiça não vale nada, pode pegar e jogar ela no lixo. O ser humano, né? O ser humano é assim. E nós aprendemos isso. Não, porque se você lembra quando a gente, com todo respeito, eu já fui católico, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, a gente ia conversar e o padre falava assim, aí você chegava lá e falava assim, eu roubei R$2, menti e fingi alguma coisa, tal, aí o padre fala assim, vai lá e reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso e 2 Credo. Aí a gente ia lá com consciência mesmo de cristão e pedindo aquela misericórdia ali, aí você rezava lá o que ele mandava. Aí, o grande problema está aí, porque nós saímos de lá com a mente cauterizada e aparentemente aliviada, porque eu já cumpri o que eu precisava cumprir para receber o perdão do meu pecado. Ou seja, eu fiz algo para Deus me aceitar. E isso está impregnado em nós. Isso está impregnado no nosso coração, porque nós queremos fazer algo para Deus nos aceitar. Nada que você faça vai fazer Deus te aceitar. Isso é duro de ouvir, porque isso mexe com a nossa justiça própria. Pastor, então como que é? Deus olhando para o céu e vê que você não tem condição nenhuma, Ele olha para você e estende as mãos. Quando Jesus estendeu as mãos, eu era pobre pecador, Jesus não viu nada em você, mas Ele alcançou você. Quando a gente olha a palavra de Deus, Davi dizendo no Salmo 51, eu nasci em pecado concebeu minha mãe. Lucas capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Irmãos, se você quer saber se você é um homem salvo por Deus, encontrado por Jesus Cristo, que nasceu de novo, uma profunda consciência de pecado tem no seu coração. Você não está aqui apoiado na sua justiça. Você não está aqui porque você é uma pessoa boa. Você não está aqui porque você orou e Deus te aceitou. Você não está aqui porque você é uma pessoa de influência financeira, de um bom caráter. Você está aqui porque Deus não viu nada em você, mas Ele decidiu te salvar. Quantos podem adorar Jesus por isso? Ele não viu nada em nós. Então você passa a ter essa consciência de pecado, olhar para dentro de você e ver que você não tem condição nenhuma de se salvar. Aí você clama. Aí que entra o evangelho, irmão. O evangelho é lindo, porque quando você olha para o seu coração e fala assim, Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição. Aí Deus fala, eu consigo, eu posso e eu tenho condição. Eu vou te pegar pela mão e vou te salvar. Esse é o evangelho. E o último, no novo nascimento, temos um profundo desejo de viver para o Senhor. Irmãos, não se engane. Se você não tem um profundo desejo de viver para o Senhor, tem algo errado. Observe Paulo comigo, Atos 9:17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido,
Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha o 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A motivação de Paulo, indo para Damasco: eu vou perseguir, matar os cristãos, açoitar a igreja do Senhor, perseguir a igreja do Senhor. A luz brilha no coração dele, ele tem um encontro real com o Senhor. Deus envia Ananias, impõe as mãos dele, ele recupera a vista, ele se levanta, sente fortalecido. Para onde que ele vai? Ele vai para a igreja, ele vai para o templo, ele vai para a sinagoga, ele vai pregar o evangelho, ele vai transmitir a mensagem do evangelho, afirmando que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, você pode ter um grande prazer em Jesus Cristo, mas você também tem prazer na igreja do Senhor. Todas aquelas pessoas que nasceram de novo, todas as pessoas que foram encontradas por Jesus, têm um enorme prazer de servir na casa de Deus, de servir na presença de Deus, de amar o evangelho. Isaías vai dizer nesse mesmo texto que eu acabei de ler: envia-me a mim, Senhor. Ou seja, quem nasceu de novo tem prazer de andar com Cristo, se envolver na casa de Deus, na obra de Deus. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar. Efésios capítulo 1, versículo 13. Fique de pé comigo. Quer saber se você nasceu de novo? Olha o texto. Que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Depois que você ouviu o evangelho e creu, o selo do Espírito Santo veio sobre o seu coração. Se você nasceu de novo, irmão, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. A minha oração é que você possa refletir nessa noite, se você é realmente lavado, se você realmente foi encontrado, se você realmente nasceu de novo, e possa ter uma reflexão. Não te admires, Igreja Batista Reviver é necessário. Essa palavra necessário pode ser substituída por necessidade. A necessidade que nós temos é de nascer de novo. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, eu quero te louvar. Quero bendizer o teu nome por essa palavra. Quero bendizer o Senhor porque a maior necessidade da igreja do Senhor e de muitos corações que aqui estão, Senhor, é do novo nascimento. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que essa vontade do Senhor possa salvar corações que ainda estão perdidos. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, salva aquele ainda que só nasceu da carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A minha oração é que o Senhor possa gerar o desejo do novo nascimento em cada coração. Nicodemos nos mostra, Pai, que nós podemos sim estarmos envolvidos com a religião, sermos admiradores da palavra, estudiosos da palavra, gostarmos do ambiente religioso e sermos até pessoas religiosas e ainda assim não ter nascido de novo. Deus, eu quero ver meus irmãos no céu, Pai,
Eu não quero pregar aqui a vida toda, gastar a minha vida pregando o evangelho para pessoas que não são nascidas de novo. Eu bem sei, Pai, que as pessoas que nasceram de novo vão se inclinar para as coisas de Deus. Quando ela ouve de pecado, ela quer mudar. Quando ela é confrontada, ela deseja viver mais perto de Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Não nos deixes perdidos, Senhor. A minha oração nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa salvar aquele que ainda não nasceu de novo. Quantos filhos de crentes, ó Pai, que estão aqui por causa dos pais, mas nunca viram o Senhor. Quantos filhos de crentes estão aqui porque o pai foi, a mãe foi, mas o coração deles está tão longe do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, que o Espírito Santo do Senhor faça essa obra de salvação. Salva esse religioso também. Salva o pecador. Salva aquele que está aqui, talvez já batizado há muito tempo, mas que esse coração, Pai, possa sentir o desejo, plena convicção que está perdido sem Ti. Que essa convicção esteja no nosso coração, ó Pai. Nós assim oramos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fale para a pessoa que está do seu lado: você precisa nascer de novo. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.